O que acontece com o seu cérebro se você ficar de olhos fechados por muito tempo? Nos primeiros segundos, quase nada muda. Você ainda percebe o ambiente ao redor pelos sons e pela posição do corpo. Depois de cerca de 30 segundos, o cérebro começa a prestar mais atenção em outras coisas. Respiração, batimentos e pequenos movimentos do corpo ficam mais claros. Depois de alguns minutos, a mente começa a criar imagens leves na escuridão. Pontos de luz, formas ou movimentos rápidos aparecem, mesmo sem você ver nada. Se você continuar por 10 ou 20 minutos, o cérebro tenta preencher o vazio visual. Pensamentos ficam mais fortes e a imaginação começa a dominar. Depois de muito tempo assim, algumas pessoas começam a perder a noção do espaço. O corpo parece mais pesado ou mais leve, mesmo sem sair do lugar. Tudo isso acontece porque o cérebro está acostumado a receber informação dos olhos o tempo todo. Agora imagina ficar horas assim. E você conseguiria aguentar? O que aconteceria com seu corpo se você acordasse preso nas backrooms? Nos primeiros minutos, seu corpo entra em alerta, seu coração acelera. Você começa a andar tentando achar uma saída, mas todos os corredores parecem iguais. Seu cérebro tenta entender o lugar, mas não encontra nenhum padrão. Depois de uns 20 minutos andando, o cansaço começa. Seu corpo gasta energia rápido por causa do estresse. Seus músculos ficam mais pesados e sua respiração fica mais rápida. Depois de uma hora nesse lugar vazio, algo estranho acontece. Sem janelas, sem sol e sem barulho diferente, seu cérebro começa a perder a noção do tempo. Minutos começam a parecer horas. Após algumas horas andando sem parar, sua mente começa a te pregar peças. Seu cérebro, desesperado por estímulos, pode fazer você ouvir passos, vozes ou barulhos que não existem. Depois de muito tempo sozinho ali, o maior problema não é o lugar. É sua própria mente tentando lidar com o silêncio, o medo e a falta de saída. E você, conseguiria aguentar ficar preso nas backrooms? O que aconteceria se você se perdesse na floresta amazônica e tivesse que sobreviver lá por meses? Nas primeiras 2 horas, o corpo entra em alerta, o coração acelera, a respiração fica rápida. Você anda sem direção, tentando encontrar saída. Depois de um dia, o cansaço aparece. A fome começa a incomodar. O corpo anda mais devagar. Seu cérebro começa a procurar qualquer coisa que possa virar comida. Após 3 dias, algo muda. Você começa a observar melhor a floresta, escuta movimentos, vê pequenos animais passando. Seu corpo começa a tentar capturar algo para comer. Depois de 2 semanas, o corpo já se move diferente. Você anda mais silencioso, presta atenção nos sons. Seu cérebro aprende a esperar o momento certo para caçar. Após 3 meses, a adaptação é clara. Seu corpo gasta menos energia caminhando. A mente fica mais fria. Caçar já não parece estranho. Depois de muitos meses sozinho, algo muda dentro da mente. O silêncio vira normal. Outros seres vivos deixam de parecer companhia. Seu cérebro passa a ver tudo apenas como ameaça ou comida. E você conseguiria voltar a viver como antes? O que aconteceria se você levasse esteroides modernos para a cidade de Esparta na Grécia Antiga? Dia 1, você mostraria a alguns jovens guerreiros uma substância capaz de acelerar o ganho de força durante os treinos. Uma semana depois, eles já treinariam muito mais, correriam por mais tempo, levantariam pedras maiores e quase não sentiriam cansaço. Em poucas semanas, a mudança ficaria clara. Os guerreiros estariam muito mais fortes e começariam a vencer facilmente os outros nos treinos. A notícia se espalharia por Esparta. Cada vez mais soldados apareceriam, querendo usar a mesma substância para não ficarem para trás. Em poucos meses, o exército inteiro estaria mais forte. Esparta começaria a dominar treinos, competições e batalhas contra outras cidades. Mas ao mesmo tempo, as pessoas começariam a desconfiar. Pequenos comprimidos mudando o corpo tão rápido pareceriam algo impossível para aquela época. Alguns passariam a dizer que aquilo só poderia ser magia, e que você poderia ser algum tipo de bruxo. Depois de alguns meses, alguns efeitos começariam a aparecer. Vários guerreiros ficariam mais irritados, impacientes, e discussões começariam a virar brigas. Quando alguns tentassem parar, perceberiam que o corpo já não responde da mesma forma sem aquilo. Então os comprimidos acabam. Os espartanos percebem que a força deles dependia de você. E em segundos, vários guerreiros extremamente fortes começam a correr atrás de você pela cidade. Às vezes mudar a história pode parecer uma boa ideia, até as consequências começarem. E se você levasse uma feijoada para a Roma antiga e ensinasse os romanos a prepará-la? Dia 1, eles olham curiosos para o prato. Feijão escuro, carne de porco, pedaços de carne de boi, tudo cozido junto. O cheiro é forte, diferente, mas chama a atenção na hora. Na primeira colherada, tudo muda. O sabor é intenso, salgado, cheio de gordura e energia. Eles não estão acostumados com algo tão completo assim e gostam imediatamente. Ainda no dia 1, você percebe algo importante. Os romanos já criam porcos e bois. Então a base da receita existe, mas o feijão escuro não é comum ali. Eles usam outros tipos de grãos. Dia 3, você tenta recriar o prato.
Usa porco, que é fácil de encontrar e muito valorizado. O boi também existe, mas é mais usado para trabalho, então a carne é mais rara. Uma semana, os romanos já estão viciados no sabor. Eles começam a pedir mais. O prato vira assunto entre soldados, trabalhadores e famílias. Mas surge um desafio. Sem o feijão certo, o sabor nunca fica igual. Então você ensina a plantar e adaptar os grãos que eles têm, tentando chegar o mais próximo possível. 3 semanas. Algo muda na rotina deles. O porco começa a ganhar ainda mais importância. É mais fácil de criar, cresce rápido. E agora virou peça central de um prato muito desejado. 1 mês. A feijoada já tem uma versão romana. Não é igual à original, mas é rica, pesada e muito valorizada. Com o tempo, isso impacta até a produção de comida. Mais criação de porcos. Mais foco em grãos parecidos com feijão. Tudo por causa de um prato que não existia ali antes. Após um ano, você percebe o tamanho da mudança. Um simples prato moderno alterou hábitos, preferências e até o jeito que as pessoas produzem comida. Algo do futuro. Agora faz parte do passado. E você levaria essa receita sabendo que poderia mudar toda uma cultura? E se você levasse churrasco para o Egito Antigo? Dia 1. O cheiro da carne invade o deserto. Trabalhadores das pirâmides param, curiosos, e alguns experimentam. Em minutos, já sentem mais energia, e o ritmo de trabalho muda. Dia 2. Eles voltam, menos cansados, mais ativos. Seu churrasco começa a virar rotina. Dia 3. Governadores chegam bravos, desconfiados. Você só entrega um espetinho. Eles mordem e tudo muda. A tensão some. Agora você pode ficar, desde que sempre sirva eles de graça. Dia 5. Sua barraca vira uma pequena franquia. Mais gente ajudando, filas se formando, o churrasco se espalhando. No meio disso, Sócrates aparece, observa e pergunta: sem o espeto, o que sobra da carne? Você responde com um espetinho. Ele morde, pensa e vai embora em silêncio. 2 semanas. O impacto é claro. Trabalhadores com mais energia, trabalho mais eficiente. O churrasco vira encontro. Pessoas se juntam ao redor do fogo, não só para comer, mas para conversar. 1 mês. Artistas começam a desenhar essas cenas nas paredes. Pessoas, fogo, espetinhos, algo totalmente fora do padrão egípcio. Anos depois, isso vira parte da cultura. Não substitui a comida deles, mas vira símbolo de energia e convivência. E você conseguiria mudar uma civilização só com um churrasco? E se você levasse uma máquina de clonagem para a Grécia Antiga? Dia 1. Você ativa a máquina, um corpo entra e outro igual sai em segundos. As pessoas ficam em choque. Espartanos já pensam em força dobrada. Dia 3. Você começa a ganhar moedas. Clones trabalham na agricultura, carregam mais, produzem mais. O corpo sente menos esforço individual. Semana 1. Espartanos se clonam e treinam entre si. Evoluem mais rápido, aprendendo com versões iguais. Semana 2. Algo muda. Clones começam a discordar, mesmo iguais. Tomam decisões diferentes. A tensão cresce. Nesse momento, Sócrates se aproxima e diz: se você multiplica o homem, multiplica seus conflitos. Você ignora e clona ele. Agora são 2 Sócrates debatendo sem parar. Um questiona o outro. Ninguém entende mais nada. Mês 1. A clonagem se espalha. Cidades cheias, mais produção, mas também mais disputa por espaço e controle. Mês 3. Espartanos criam exércitos de clones. Começam guerras entre iguais. O estresse domina. Mês 6. Caos total. Clones brigam, competem, substituem originais. Ninguém sabe quem lidera. Ano 1. A Grécia entra em queda. Excesso, descontrole. E aquela frase de Sócrates começa a fazer sentido. Multiplicar pessoas talvez nunca foi uma boa ideia. E você faria isso? E se você vendesse podrão na Grécia Antiga? Nos primeiros minutos, o cheiro se espalha. As pessoas param, curiosas, sem entender aquilo. Sócrates já vem enchendo o saco, dizendo: sem o podrão, te resta o quê? Você ignora e entrega 3 lanchões para ele. Um civil prova o primeiro. Em segundos, ele paralisa, come mais rápido, quer outro. Seu corpo reage com o sabor, depois já quer repetir. No mesmo dia, a fila cresce sem parar. Você não descansa. As pessoas ficam agitadas, pensando só em comer de novo. Depois de alguns dias, isso vira rotina. As refeições normais são deixadas de lado. O corpo sente pressão constante, sem pausa. Em semanas, os primeiros sinais aparecem. Alguns civis ficam mais lentos, cansam mais rápido. Eles comem, sentem prazer e logo querem mais. Meses depois, a cidade muda completamente. Corpos mais pesados, geral enorme, movimentos mais lentos. A mente busca prazer rápido o tempo todo. Sobra até para os espartanos. Treinam menos e descansam mais. Estão obesos. O corpo deles perde resistência, mesmo sem perceber. O trabalho diminui, o cansaço aumenta. E a Grécia começa a ficar vulnerável, só tem baleia. Aqui agora se torna um alvo fácil para qualquer ameaça. Sócrates volta, agora mais pesado, respirando mais devagar. Ele está ofegante, não diz nada. Está muito obeso para conseguir falar. Se tivesse pensado mais e comido menos, não estaria nessa. E você? Mudaria toda uma cultura por mera curiosidade. E se você fosse para a Grécia Antiga, com celulares com acesso à internet? Você aparece carregando várias caixas. Os gregos cercam você na hora. Você liga um celular carregado à luz solar. A tela acende e todo mundo fica em choque. Você começa a ensinar, deslizar, tocar, abrir vídeos. Em minutos, eles já copiam tudo. Você entrega um celular para Sócrates. Ele observa, testa e pergunta: sem esse celular, o que sobra para o grego beta?
Você se irrita e dá um soco nele para aprender a não ser chato. Dias depois, ninguém larga o celular. Vídeos, risadas rápidas, curiosidades. O cérebro se acostuma com respostas fáceis e evita esforço. Espartanos começam a gravar treinos, corrida, luta, poses gulosas, tudo filmado e postado. Eles repetem tudo agora pensando na gravação. Semanas passam e tudo muda. Mais gente parada, menos conversa. Alguns treinam menos, outros só assistem. As redes sociais explodem. Gregas tiram selfies sem parar. Outros gregos passam horas reagindo. Tudo safado, rolando a tela e ficando cada vez menos sociáveis. Enquanto isso, Sócrates cria um podcast chamado Sócrates. No episódio 1, ele diz: "Esse homem trouxe distração. E vocês aceitaram sem questionar, tudo beta." Ele continua: "Agora vocês sabem de tudo, mas pensam cada vez menos." E mesmo assim, todos escutam mexendo no celular. Meses depois, tem mais informação do que nunca, mas menos debates, menos presença, menos conexão real. Faz o L Sócrates. E se o Felca aparecesse do nada na Grécia Antiga? Nos primeiros minutos, Felca olha em volta, confuso. Túnicas, poeira, gente discutindo na praça e ele já solta: "Isso aqui tá totalmente desorganizado." Ele para um grupo de gregos e começa a falar rápido. Explica regras, critica comportamentos e tenta impor ordem. Os civis se olham sem entender nada, mas ficam curiosos. No dia 1, ele já cria a própria Lei Felca. Alguns concordam, outros acham estranho alguém chegar querendo mandar em tudo. Na primeira semana, o impacto cresce. Mais pessoas começam a ouvir. O jeito direto chama a atenção. Ele critica atitudes, cobra coerência e vira assunto na cidade inteira. Depois de meses, ele já é visto como símbolo de justiça. Sempre observando, sempre julgando. O ambiente muda. As pessoas começam a se policiar mais, mas também ficam tensas. Até que um dia aparece Sócrates. Ele olha com calma e pergunta: "Se você tira a expressão, o que sobra do povo?" Felca trava por um segundo. Ele tenta responder, mas ele se irrita. A discussão esquenta rápido. Argumento vira grito. Em segundos, vira briga. Os dois discutindo, gesticulando até sair no soco, enquanto os gregos assistem, sem entender nada. Depois disso, a cidade fica dividida. Ordem ou liberdade? Controle ou expressão? O ambiente muda, mas a dúvida continua na cabeça de todo mundo. E você? Até que ponto vale controlar as pessoas, mas deixar coisas piores acontecerem livremente? E se você levasse uma katana para a Grécia Antiga? Nos primeiros minutos, tudo para. Civis cercam você curiosos. Espartanos observam em silêncio, desconfiados. Logo depois, mulheres gregas se aproximam. Elas analisam sua espada. O brilho, a curvatura. Ficam admiradas. Nunca viram algo igual. Você segura a katana e sente na hora. Não é força, é controle. Seu corpo tenta se ajustar ao equilíbrio diferente. Então Sócrates aparece. Ele olha para a espada e pergunta: "Sem essa espada, você é o quê?" E sem a espada, você desmaia ele. Você mostra quem manda. Agora acho que ele aprendeu a lição. No primeiro dia, espartanos tentam usar. Eles aplicam força, mas erram. A lâmina não responde do jeito esperado. Depois de dias, você treina com eles, mostra movimentos leves, controla o ritmo, e aos poucos eles começam a acertar. Enquanto isso, ferreiros gregos tentam copiar a katana. Martelam sem parar, mas não conseguem igualar. Criam versões adaptadas, mais rígidas. Semanas depois, vocês treinam juntos. Agora os espartanos usam essas novas espadas. E os movimentos ficam mais precisos. Meses passam, menos força, mais técnica. A disciplina muda completamente o jeito de lutar. Com o tempo, você percebe, trouxe conhecimento do futuro, mudou o arsenal, a forma de pensar e a calma nas batalhas. Agora eles seguem o caminho da espada. Anos depois, a Grécia é outra. Espartanos com movimentos de samurai, precisão e controle dominam tudo. E você, conseguiria mudar tudo assim? E se um médico atual fosse parar no passado? Grécia Antiga. Dor de cabeça, febre e cansaço são comuns. Enquanto outros discutem teorias, o médico prepara casca de salgueiro em água quente. A dor diminui, algo inesperado. Dias depois, um civil passa mal após comer peixe mal conservado. O médico mistura carvão com água. E em pouco tempo, o corpo reage como se tivesse neutralizado o problema. Roma Antiga. Após um grande banquete, várias pessoas passam mal ao mesmo tempo. O médico percebe o padrão na hora. Ele usa mel, ervas e vapor quente e impede que continuem comendo aquilo. Depois, queima ervas no ambiente. O ar melhora. E menos pessoas apresentam os sintomas. Japão feudal. Um camponês surge com febre e fraqueza após dias no frio. O médico prepara chá de gengibre com plantas locais. O corpo reage rápido e ele vai além. Combina calor, descanso e alimentação certa, criando um padrão que começa a funcionar sempre. Egito Antigo. Sob o sol intenso, trabalhadores ficam tontos e sem energia. O médico mistura água com sais naturais. E em minutos, o corpo responde. De repente, um agricultor sofre uma picada. O médico age rápido, usa ervas locais e mantém ele imóvel. O efeito desacelera. Algo nunca visto ali. Era viking. Após dias no mar, frio extremo e pouca comida, os corpos enfraquecem. O médico prepara caldos quentes com ervas e gordura. A força começa a voltar. Europa medieval. Vilarejos inteiros adoecem em ambientes fechados e frios. O médico usa plantas, vapor quente e separa os doentes. Dessa vez, não se espalha como antes. Meses depois, ele percebe algo. Não é só conhecimento. É saber usar o que já existia e ensinar isso. O conhecimento na era certa poderia ter salvo uma cultura inteira. E você, conseguiria fazer o mesmo? E se um banqueiro moderno começasse um banco do zero na Grécia Antiga? Nos primeiros minutos, você observa tudo. Pessoas trocando moedas de ouro sem controle, sem registro. Ele entende rápido. Ninguém protege o que tem. Ainda no mesmo dia, monta uma banca simples de madeira. Ele oferece algo novo. Guardar moedas com segurança. Um grego segura o ouro. Olha, pensa, quase desiste.
O corpo trava na dúvida. Mesmo assim, ele entrega. O primeiro teste começa. O banqueiro pega um pedaço de papiro e escreve o nome dele. Uma carteira primitiva. Agora tudo depende de confiança. Dias depois, ele percebe algo maior. O ouro parado não cresce. Então ele começa a emprestar parte dessas moedas, esperando receber mais depois. Semanas depois, ele anuncia. Quem deixa ouro com ele recebe mais no futuro. A ideia é estranha, mas o interesse cresce. Mais pessoas chegam. A banca evolui, de maneira simples, para uma estrutura reforçada, organizada, com filas e registros separados. Agora, nem todo o ouro está ali. Parte está emprestada. Mesmo assim, ele mantém o controle criando regras. Nem todos podem retirar ao mesmo tempo. Em um dia, várias pessoas aparecem juntas querendo sacar. Mas o sistema aguenta, e a confiança aumenta ainda mais. Meses depois, a banca vira um centro movimentado. Civis, agricultores e espartanos dependem dele. O ouro circula, mesmo sem estar todo presente. Com a fama surge Sócrates de novo, questionando tudo em público. Ele fica tão irritado que desmaia. Você só farma aura ao fundo, vendo o beta desmaiando. Com a influência de Sócrates, surge alguns betas querendo te atrapalhar, mas ignora, porque o sistema continua crescendo. Anos depois, você se torna essencial. Criou uma nova forma de riqueza, mudou uma cultura inteira e iniciou uma profissão no passado. E você, teria nervos de aço para administrar toda uma cultura assim? E se você aparecesse na Grécia Antiga com uma bola de futebol? Nos primeiros segundos, ninguém entende nada. Eles só encaram a bola, confusos, como se fosse algum objeto estranho ou até sagrado. Então você solta a bola no chão e começa a fazer embaixadinhas. 1, 2, 3 toques. E de repente, todo mundo para olhar. Em menos de um minuto, os civis se aproximam. Eles tentam copiar, chutam errado, perdem o equilíbrio, ficam irritados, mas não conseguem parar de tentar. Depois de algumas horas, você mostra algo simples. 2 colunas viram um gol. Pronto. Agora existe um objetivo. E o jogo começa de verdade. No primeiro dia, já tem gente correndo, gritando, rindo. Eles erram muito, mas a sensação de acertar um chute faz todo mundo querer jogar mais. Mas quando tudo parece perfeito, Sócrates aparece. Ele começa a falar, questionar, refletir, e ninguém aguenta. Então você faz o impensável. Entrega a bola pra ele. Sócrates tenta, pisa errado, tropeça e cai no chão, desacordado. Semanas depois, o jogo evolui. Você ensina a criar times, eles improvisam roupas parecidas, tentam recriar bolas com materiais da época. Agora tem até torcida. Pessoas se reúnem só pra assistir, gritar, apoiar. Aquilo virou entretenimento. Meses depois, o comércio muda. Tudo gira em torno dos jogos. Você criou rivalidade, histórias, cultura e, sem perceber, mudou completamente a forma de uma civilização enxergar o mundo. Qual outro esporte traria um impacto tão grande? E se você levasse ovos de Páscoa para a Grécia Antiga? Dia 1. Você aparece no meio da cidade com ovos coloridos nas mãos. Os civis param na hora, olhando aquelas embalagens brilhantes, como se fosse algo mágico. Você oferece para um deles. Ele vê o chocolate e fica confuso, mas dá a primeira mordida. Na hora, ele trava. O sabor é intenso, doce, cremoso, muito diferente do que ele conhecia. Mais pessoas se aproximam. Você oferece mais e logo começam a te pagar moedas de ouro por aquilo. Agora tem uma multidão ao seu redor. Todo mundo quer experimentar. Você não para um segundo. Todos querem seus ovos. Você começa a cansar. Braços pesados, mas a fila só aumenta. Uma semana, você já está exausto, trabalhando sozinho. Aí aparece Sócrates, comendo um ovo que você deu antes. Ele olha pra você e diz: se o prazer controla tantos, quem realmente está no controle? Então, você coloca ele pra trabalhar com você. Um mês. Agora, vocês dois estão vendendo sem parar. Entregando ovos, pegando moedas, lidando com multidões. Sócrates, cansado, salta. Talvez a busca pelo doce revele mais sobre a mente do que sobre o sabor. Você ignora e joga um ovo embalado nele para ele continuar trabalhando. Um ano, a Grécia mudou. Todo mundo quer seus ovos. O doce virou desejo constante, hábito, quase uma necessidade. E você percebe como algo simples conseguiu mudar comportamento, rotina e até o que as pessoas valorizam. E se você levasse Sócrates pro espaço? Você mostra o centro espacial da NASA para ele. Sócrates observa tudo e diz: quanto mais vocês criam, menos parecem entender. De repente, o foguete chega. Sócrates não acredita no que vê, mas faz uma pose maneira pro vídeo. Vocês entram. Ele fica impressionado com tantas luzes e botões. Nada ali é normal para ele. O foguete decola. A força prende o corpo dele e Sócrates arregala os olhos, mas tenta se manter calmo, como se estivesse analisando tudo. Minutos depois, tudo fica leve. Ele levanta a mão e percebe a leveza. Então solta. Se não existe peso, o que ainda nos prende? Já na estação espacial, ele tenta andar, mas começa a girar sem controle. O velho tá descontrolado. Depois de alguns minutos, ele toca o rosto, confuso com a sensação diferente. Ele pensa sozinho. Até o corpo transforma quando o lugar muda. Você emprega um objeto e ele sai voando. Sócrates acompanha com os olhos e diz: toda a ação revela o quanto não sabemos medir. Então, ele se aproxima da janela. Ao fundo, a terra inteira aparece. Sócrates fica em silêncio por alguns segundos, completamente parado. Ele aponta para a terra e diz: lá embaixo, todos desculpem quem está certo. Sem ver o todo, ele prefere filosofar do que contemplar. Agora ele se move com mais calma, testando cada gesto, aprendendo aos poucos. E pensa: talvez entender seja só continuar perguntando. E você, levaria Sócrates pro espaço? E se você levasse Sócrates para Marte? Você tá em uma estação espacial da NASA ao lado de Sócrates. A contagem termina e a nave parte. A viagem começa. Passam-se dias, depois semanas. Dentro da nave, você observa tudo em silêncio enquanto Sócrates olha ao redor e pergunta: se estamos viajando pelo vazio, o que realmente estamos
estamos buscando. Após cerca de 7 meses de viagem, Marte finalmente aparece pela janela. Um planeta vermelho, silencioso e estranho. A nave pousa. Você dá o primeiro passo fora da nave e toca o solo de Marte. Sócrates olha para o horizonte e diz: um novo mundo. Mas as mesmas perguntas. Algumas horas depois, você explora o terreno ao lado de Sócrates. Algo se move ao longe. São alienígenas. Eles se aproximam devagar, curiosos. Os aliens parecem ser amigáveis. Nada a se preocupar por enquanto. Mas aí, Sócrates começa a questionar. Vocês sabem quem realmente são? Ou apenas existem sem questionar? Ele continua. Se nunca duvidaram de si mesmos, então vivem de verdade? O clima muda. Os aliens estão irritados. Um deles levanta uma arma estranha e dispara um feixe de luz. Sócrates encolhe, ficando do tamanho da sua mão. Você pega Sócrates em miniatura. Agora você que fala. Talvez falar demais pode te trazer problemas, mas os aliens avançam. Você corre de volta para a nave. Lá fora, os aliens observam, ainda irritados. Dentro da nave, Sócrates, pequeno na sua mão, diz: perguntar e se questionar de tudo pode não ser muito amigável. E você, levaria Sócrates para Marte? E se você vendesse churros na Grécia Antiga? Dia 1. Você chega com sua barraquinha, começa a fritar a massa, passa no açúcar com canela, o cheiro invade tudo. Os gregos param. Eles nunca sentiram nada assim. Em minutos, um civil prova e simplesmente ama. Do nada, aparece mais gente. Você pisca e já tem uma fila. Você mostra o churros recheado com doce de leite. Eles ficam em choque. Começam a te pagar com moedas de ouro como se fosse a melhor coisa da vida deles. Dia 2. A multidão dobra. Civis, soldados, até espartanos querem churros. Seu corpo já tá cansado, mas o cérebro tá tipo: isso aqui virou um negócio sério. Do nada, aparece Sócrates. Ele começa a questionar: sem os churros, o que sobra pro esqueleto? Ele claramente não aprendeu com o vídeo passado que questionar demais pode não ser muito positivo. Você se irrita, pega um churros e entrega pra ele, só pra calar a boca. Ele morde, fica em silêncio, vira e vai embora feliz. Problema resolvido. Dia 7. Chegam governantes e líderes da Grécia. Eles não tão felizes com aquela multidão absurda. Querem saber o que você tá fazendo. Você, calmamente, entrega churros de graça pra eles. Eles provam, mudam de expressão na hora e decidem que você pode ficar, desde que nunca falte churros pra eles. Após alguns meses, a população inteira tá viciada. Você começa a criar novos recheios pra não enjoarem. O churros vira parte da cultura local. Anos depois, sua barraca virou um império. Seu nome virou lenda. Você agora é lembrado como o cara que trouxe um doce do futuro e encantou o passado. E você, levaria churros pra Grécia Antiga? E se você e Sócrates ficassem presos nas backrooms? Nos primeiros minutos, vocês entram em um corredor vazio, com luzes fracas e paredes iguais. Algo começa a seguir vocês. Sócrates olha ao redor e diz: quem construiu isso e por que repetir tanto? Vocês correm e acabam em um lugar cheio de água rasa, com reflexos estranhos. Sócrates toca na água e fala confuso: isso não é natural, mas também não é sonho. No primeiro dia, vocês chegam em um escritório vazio. Sócrates começa a questionar tudo. Se não há pessoas, por que tudo parece pronto? Depois de alguns dias, vocês entram em um shopping abandonado. De repente, algo aparece ao longe e começa a se aproximar. Vocês correm sem parar. Após semanas, vocês encontram um lugar cheio de fitas e prateleiras infinitas. Sócrates começa a falar sozinho. Talvez sair não seja o objetivo. Talvez nunca tenha sido. Com o tempo passando, vocês entram em um lugar colorido e estranho. Sócrates começa a rir sem motivo. Isso faz sentido ou não faz nada? Meses depois, vocês já não sabem quanto tempo passou. O medo vira rotina. A mesma coisa que perseguia vocês no começo aparece de novo. Vocês tentam correr. Agora vocês dois estão confusos, exaustos, sem saber o que é real. Sócrates murmura coisas desconexas enquanto olha pro vazio, e você nem sabe mais se ele ainda entende o que tá acontecendo. E você, conseguiria aguentar? E se você levasse bicicleta pra Grécia Antiga? Você tá andando de bicicleta no meio da Grécia Antiga, passando rápido, enquanto todos os civis param e olham sem entender. Em segundos, mais pessoas se juntam. Elas observam seus pés girando, tentam copiar, mas perdem o equilíbrio imediatamente. Um homem se aproxima, curioso. É Sócrates. Ele te observa em silêncio, tentando entender como aquilo funciona. Você para por um momento e tenta ensinar. Mostra como equilibrar, como pedalar, mas ninguém consegue manter o corpo estável. Você acelera, passa por todos e agora eles começam a correr atrás de você. Querem entender melhor aquilo. Sócrates tenta também. Ele sobe com cuidado, começa a pedalar. Por alguns segundos, funciona. Ele até sorri, mas tem algo estranho acontecendo. Alguém no fundo já parece saber como fazer, antes mesmo de você ensinar. Dias depois, você anda por longas distâncias sem esforço. Alguns civis começam a melhorar. Sócrates tenta de novo. Desta vez ele consegue por mais tempo. Ele ri, feliz, finalmente entendendo o equilíbrio, mas no final, ele perde o controle e cai. E aquela pessoa lá atrás continua observando, como se já soubesse o final desde o início. E você, percebeu quem já sabia andar antes de todo mundo? Como era tratado a dor de dente antigamente? Período paleolítico. A dor começa na boca, latejante, constante. Sem explicação, acreditavam em forças invisíveis. A única saída? Mastigar plantas amargas e pressionar o dente com pedras afiadas, tentando esmagar a dor na força bruta. Egito Antigo. Mel, ervas e pó mineral são aplicados direto no dente. Uma pasta espessa que protege, acalma e talvez seja a única esperança. Grécia Antiga. Buscando alívio, métodos extremos aparecem. Instrumentos quentes encostam no dente. O calor queima, invade, tentando interromper a dor naquele instante. Roma Antiga. Noites sem dormir levam
levam à decisão final. Sem hesitação, ferramentas metálicas entram em ação. Em segundos, o dente é puxado, rápido e definitivo. Era viking. Ervas fortes tentam aliviar, mas nem sempre funcionam. Vikings normalmente arrancavam os próprios dentes quando apresentavam dor. Quando não há escolha, o dente é removido. Japão antigo. Aqui o método exige algo além da dor. Exige controle. O dente é puxado lentamente, às vezes com as próprias mãos. Sem pressa, só tensão e força. Europa medieval. A sua dor vira espetáculo. Bardeiros cirurgiões com um alicate frio arrancam dentes em público. Gritos ecoam enquanto a multidão observa. E agora, imagina viver passando por isso. E você, já agradeceu por não ter nascido nessas eras?